Bom, agora a gente vai analisar um pouco a nossa função para ver o que a gente tem. Repara que normalmente a gente calculava limite aonde dava problema no domínio e essa função não tem problema de domínio. O que essa função tem de interessante é justamente essa linha onde a imagem não ultrapassa. Então, deve ter algum nome, alguma coisa para essa linha. Essa linha aqui, ela tem um nome. Ela se chama assíntota, bom, horizontal, porque é a posição dela. E ela não vem do acaso, o nome dela é exatamente vem do fato de que a nossa imagem nunca vai ultrapassar aquele ponto ali. E como que a gente encontra, então, assíntotas horizontais? A gente encontra assíntotas horizontais sempre quando a gente coloca um valor muito grande para x, grande positivo ou grande negativo. Tanto faz um ou outro, a gente pode encontrar, então, no caso, para a gente, até duas assíntotas, quando a gente coloca valores muito grandes. Só que falar valores muito grandes é meio estranho na matemática. Então, o que a gente fala é quando x tende a infinito. O que acontece com a minha função quando x tende a infinito? Então, a gente escreve assim. As assíntotas, elas são encontradas assim, limite da minha função quando x tende a mais infinito, ou ela é encontrada, a gente também pode encontrar assíntotas no limite quando x tende a menos infinito. Certo? Essas são as duas maneiras da gente encontrar assíntotas. Pode ser que sejam as mesmas, pode ser que sejam diferentes. Nesse nosso caso aqui, o limite da minha função, quando x tende a infinito, quando x cresce, a minha função, ela tende a quanto? Ela tende a ficar muito, muito próximo de 1. Quando x tende a negativo, também, a menos infinito no caso, ela vai cada vez mais próximo dessa linha, mas ela nunca encosta nessa linha. Por quê? Porque isso aqui nunca vai dar 1. Então, nunca vai dar 1 no infinito, né? Senão a gente chega aqui em menos 1. Então, como ela vai muito, muito, muito próximo do 1, essa linha também, esse limite também dá 1. E aí, o que acontece? A gente tem que ter bem claro que a assíntota horizontal é uma reta. Se é uma reta, a gente tem que saber dar a resposta. Essa aqui é a conta que a gente faz para descobrir se tem assíntotas. Bom, como que eu escrevo essa reta aqui? Essa reta aqui, ela é y igual a 1. Então, essa daqui é de fato a nossa assíntota horizontal. Então, essa é a nossa função. Tem uma assíntota horizontal, que é y igual a 1. Não é o 1 a resposta. A resposta é a reta. Tem que sempre lembrar que isso tem que ser uma reta. Certo? A gente tem mais exemplos também. Essa aqui, por exemplo. Essa função vocês já conhecem, é a função 1 sobre x, certo? Reparem que ela tem uma assíntota horizontal aqui. Então, como é que eu escrevo qual que é essa assíntota horizontal? Essa assíntota horizontal que a função 1 sobre x tem é y igual a 0. Essa aqui é a nossa assíntota. E tem mais uma, não é tão conhecida assim, que é essa função aqui. Essa função aqui é a função arcotangente, ou seja, ela é o inverso da função tangente, e ela tem duas assíntotas distintas. Ela tem uma assíntota aqui em cima e uma assíntota aqui embaixo, certo? Bom, eu tenho que saber quais são esses números. Eu descubro calculando o limite, mas nesse caso aqui a gente também conhece. A gente sabe que esse ponto aqui é π meios e que esse ponto aqui de baixo é menos π meios. Então, essa função aqui, ela tem duas assíntotas, que é y igual a π meios e y igual a menos π meios. Então, ela tem duas assíntotas horizontais distintas.